tudo bem? Aqui é o Cláudio, o tiozão do college no Canadá, também conhecido como youtuber da terceira idade, né? Como vocês podem ver, eu depois de velho resolvi montar um canal no YouTube, ou também como o Coxinha do Canadá, né? Porque fiquei conhecido como Coxinha. E também escrevi um livro, um e-book sobre como imigrar para o Canadá através de estudos, que contando a minha história, como eu vim para cá. Mas tem uma coisa que eu não sou, que é consultor de imigração. Eu não sou consultor de imigração e o assunto do vídeo é um pouco sobre visto. Então já quero deixar claro aqui que eu não trabalho com isso, não sou formado disso, não estudei consultoria de imigração. Conheço só, assim que eu conheço mesmo, se eu não me engano, a Kit trabalha com isso, né? Kit do canal Kit do Canadá. Mas quem que eu conheço já ter conversado por mensagem foi o Will, né, do Will and Greg, que eu tenho certeza que ele é um excelente consultor. Quero depois planejar meus próximos passos com ele, mas tirando ele não conheço ninguém, então eu mesmo não sou consultor, então para que isso fique bem claro. Então o que acontece é o seguinte, pessoal, Então, pessoal, mas eu me interesso muito pelo esse assunto, porque por causa de vocês, os inscritos aqui do canal, muitos estão na fase de aplicar para o visto, né, ou de entrar no visto para o Canadá, ou estão se aproximando dessa fase de vir para cá. Então já estão preocupados com o visto. Eu acompanho muita gente que manda mensagem para mim e fala: Cláudio, eu tô com medo de meu visto não ser aprovado. Aí eu sempre pergunto: por que você está com medo? Porque eu li no fórum, nos grupos de Facebook, que o visto do Zezinho, da fulaninha, foi negado, que o Canadá está negando, etc. E eu fico assustado. E eu não sei vocês, mas um dos meus canais prediletos no YouTube é o canal Aviões e Músicas, do Lito, né? Que eu, inclusive, quero até imitar umas coisas legais que ele faz lá. Eu gosto daquela... Não sei se você conhece o canal dele, vale a pena. Não precisa você ser apaixonado por aviação para gostar do canal dele, não. O canal dele já é bom, até para quem é leigo, que é o meu caso. Então, o canal dele é bom até para mim, né? Eu que sou leigo, eu adoro o canal dele. E ele, nos diversos vídeos que ele grava comentando acidente de avião, ele sempre costuma falar, né, que o acidente de avião normalmente não é causado por falha do avião, né? Sempre quando você vai cavando a fundo lá, tem um erro humano por trás. Não sempre, né? Mas a maioria dos casos é o erro, um descuido, enfim. E eu acho que isso tem muito a ver também com o visto negado. Qual é o toque que eu quero te dar, você que está aí para aplicar para o visto canadense e está com medo de ter o visto negado? Quando você lê um caso de alguém que teve o visto negado, principalmente desse de Facebook, eu já passei por isso várias vezes, de ler e depois eu ir investigar e descobri que na verdade a história não era bem aquela que foi postada. Vou dar um exemplo bem rapidão e básico aqui para vocês. A Joaninha vai lá e escreve um post no grupo lá, o grupo que eu sempre gostei de acompanhar chama Aguardando o CIC, né? Um grupo de Facebook, eu até recomendo, me ajudou muito na época do visto. Mas sempre tem lá um post, a fulaninha postando lá. Olha, visto negado, apliquei tal dia, com ou sem consultoria, não importa. Tinha dinheiro em conta, não entendi nada, o Canadá... Tá problema pessoal comigo, não sei das quantas. O que acontece? Dois erros aí que você não precisa se assustar com você não precisa se assustar com essa história. O primeiro é que várias vezes, da minha estimativa, da minha agência de estatística, Cláudio, 90% a pessoa não coloca todos os detalhes no post de Facebook lá narrando que o visto dela foi negado. Daí eu já entrei em contato com várias vezes com pessoas que tiveram o visto negado, não para expor a pessoa, muito pelo contrário, para ajudar, né? E eu fazia isso muito, agora não faço mais. Mas eu entrava e falava: mas vem cá, seu visto foi negado, mas o que aconteceu aqui e tal? Aí, cara, direto, vou contar alguns casos que eu vi, eu presenciei não, que eu investiguei. Vou contar para vocês aqui. Um caso, que eu nunca me esqueço, a pessoa já tinha ficado ilegal aqui no Canadá, mas ela não contou isso no post dela do Facebook. Aí ela me contou no inbox, ela falou assim: Cláudio, na verdade é o seguinte, que eu já fiquei uma época ilegal no Canadá e eu acho que isso contou
para negativo do meu visto, que a história ficou mal contada, ficou ilegal, agora eu vou voltar para fazer um college e tal. Então esse foi um caso, né? E ela não contou. Isso acontece, essa pessoa com um post dizendo que estava tudo certo, que a comprovação financeira dela estava certa, a carta do college, etc, etc. Mesmo assim teve o visto negado, essa pessoa assusta muitas outras pessoas que estão para aplicar o visto, né? E essas outras pessoas também vêm até mim e falam: Cláudio, eu estou com medo de ter o visto negado porque acabei de ler uma menina que vai aplicar, porque igualzinho o meu caso, e o dela foi negado. Uma coisa que eu posso falar para vocês, sem medo de errar, sem medo de, mesmo não sendo consultor de imigração, mas que eu já entendi, é que o sistema de imigração canadense é muito organizado, é muito bem feito. Não estou dizendo que é perfeito. Com certeza deve cometer erros, mas ele não é burro. E se a pessoa tem o visto negado é porque tem um motivo. Eu imagino ele assim, de novo, isso aqui é palpite meu, eu imagino que é o seguinte: ele já tem lá o histórico, já uma pontuação de que quando a pessoa está vindo mal intencionada, a pessoa já dá alguns indicativos lá, que eles têm lá os algoritmos internos, sei lá, e aí já acende uma luzinha ali para o cara olhar direito. Então, quando a história está mal contada, eles negam o visto. Então isso é o primeiro que você tem que fugir, é das histórias de visto negado que geralmente são mal contadas. E a segunda, eu tô vendo que a luz aqui tá uma porcaria, mas o importante é o áudio. E a segunda história que é importante você prestar atenção é que são os comentários das pessoas, dos consultores, muito entre aspas, de visto, de Facebook, consultor de visto de Facebook. O pessoal fala: no Brasil, na época do Copa do Mundo, tem 200 milhões de técnico de futebol. E nos grupos de Facebook, cara, tem 30 mil consultor de imigração, que os caras viram assim, de consultor de imigração de Facebook. E começam com teorias conspiratórias malucas. Por exemplo, eu já vi gente recomendando a outra: faz o seguinte, antes de aplicar o visto para vir para o Canadá, faz uma viagem até a Argentina e volta. Quem já não leu isso, cara? Eu já li isso pra caramba. De onde você tirou isso, pessoal? Meu amigo, minha amiga que sugere isso. De onde? Sabe, cita aí. Só não pode ser que você tenha uma fonte que justifique que um brasileiro, para facilitar o visto dele para cá, ele precisa visitar a Argentina antes. Então isso não faz sentido. Eu lembro na época que eu frequentava muito esses grupos de Facebook, eu irritava as pessoas. Porque, por exemplo, tinha lá o comentário: o problema é que você está aplicando para um curso muito diferente da sua área de atuação no Brasil. Vamos supor, um advogado está aplicando para um visto de estudos em business aqui no Canadá. Aí eu era chato, eu entrava nos comentários e falava assim: mas vem cá, qual é a fonte que o visto é negado por causa disso? Quer dizer que o Canadá, que é conhecido por ser um país que assim, diverso, né, que respeita a opinião de todo mundo, não sei o quê, quer dizer que não respeitaria um cara que é formado em direito no Brasil e ele resolveu fazer business aqui no Canadá, então ele não merece ter o visto. Mas essas teorias bombam lá no Facebook. Então, e não tem embasamento oficial no site do governo canadense. E tem uma coisa que já tem várias vezes, você pode ler várias vezes no site do governo canadense. A regra, como diz o Arnaldo, a regra é clara para todo mundo. O governo canadense ele não dá um livrinho de regras separado para um consultor de imigração e publica no site deles uma outra regra e para quem não contrata consultor de imigração, não. A regra está lá. Então, se uma pessoa fala que você precisa ir para Buenos Aires você precisa visitar a Argentina antes de ir para o Canadá porque vai facilitar seu visto, você pergunta de onde a pessoa tirou isso. Se a pessoa fala que você não pode mudar a sua área de atuação, da onde ela tirou isso. Que eu vejo muito também é que você não pode usar pessoas, por exemplo, o seu avô, sua avó, como sponsor, né? Como patrocinador da sua viagem, como fiador, assim, muito entre aspas, da sua viagem. Leio isso demais. E eu também entrava lá. Essa câmera que para de cair. E eu entrava muito nas tretas lá, né? Eu falava assim: vem cá, da onde você tirou que uma avó não pode ser sponsor da pessoa? Porque o consultor vai achar estranho. O consultor não, desculpa. O agente lá que vai ver o visto, vai analisar o processo, vai achar estranho que eu tenho quase 40 anos e minha avó tá me patrocinando
para vir para o Canadá. Mas, de novo, aqui a regra é muito clara. Da onde que o cara tirou isso? Então são esses mitos que eu quero convidar você a não ter medo. E eu quero também encorajar você em outra ideia, outra situação aqui. Vou dar outro exemplo aqui. Quando a gente viaja para os Estados Unidos. Quando a gente vai viajar para os Estados Unidos daqui de Vancouver para Seattle, que é uma viagem rápida, até para Bellingham aqui, que é pertinho, quando a gente vai viajar para lá, a gente tem que passar pela fronteira, tem que descer do carro, tem que mostrar o passaporte, etc. E o cara te enche de pergunta. E, cara, toda vez que eu vou, me dá um gelinho na barriga, sabe? Eu fico um pouco nervoso. Mas depois da última vez, eu fiquei tranquilo. Porque eu mesmo, conversando com a minha cabeça aqui internamente, eu falei, cara, eu não estou fazendo nada de errado. Se os caras quiserem negar o visto, paciência, é sinal de que eles são muito incompetentes. É sinal de que eles são muito incompetentes. Cara, a câmera tá caindo aqui, eu vou ter que segurar. Eu tenho que encurtar o assunto do vídeo aqui, que não dá pra dirigir segurando, né? Mas os caras são muito competentes, se eles me negam o visto de uma pessoa que não tá fazendo nada de errado. Pode acontecer? Pode, mas na minha opinião é raro. O que mais acontece é a história mal contada. Eu tô indo pros Estados Unidos ali e falo, me negaram, mas na verdade eu tava com vontade de ficar lá mais tempo, ilegal, etc, etc. Ou já tive uma passagem infeliz pelos Estados Unidos, que eu fiquei mais tempo do que deveria, aí eles provavelmente poderiam negar meu visto, e aí eu ia postar lá que fui injustiçado. Mas se você está aplicando para o visto canadense, as regras estão bem claras lá no site do governo. No meu e-book eu coloquei bastante link também, se você quiser dar uma olhadinha nele lá. Mas as regras do governo aqui são bem claras. Se você não está fazendo nada de errado, não tem que ter medo. Você não tem que ter medo do visto e dar uma filtrada aí nos comentários de pessoas que colocam a história deles de negativo do visto. Mas eu posso te garantir que 90% ou mais até, eles não colocaram todas as vírgulas, todos os detalhes. O meu amigo Paulo, que eu quero convidar ele para conversar aqui conosco aqui no canal, ele entende muito o processo do projeto aqui do Canadá, ele diz, cara, não se preocupe, você vai sair do outro lado, né? O seu projeto vai dar certo. Só você seguir o script, fazer tudo certinho. Não inventar firula, não inventar moda. Beleza, pessoal? Deixo essa mensagem aí de encorajando vocês, com o visto de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo aí. Um grande abraço.